Boa noite a todas, todos e todas. Hoje nós estamos na nossa segunda reunião da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. É uma reunião aberta, que o intuito é passar conhecimento para os membros e para os demais interessados sobre as temáticas que são abordadas pela comissão, ou seja, todas as formas de violência contra a mulher, e principalmente para que assim os membros, os demais interessados, principalmente os estudantes, né, possam ter conhecimento, prática, para poderem atuar nessa área. E os membros da comissão, para eles se aprimorarem o seu conhecimento, de forma a cada vez mais eles poderem ajudar não só a comissão, mas também os clientes que venham a procurá-los, ou até mesmo poder ter conhecimento para quando nós fizermos os nossos movimentos, participando com a prefeitura, seja que nem nós vamos ter agora no Agosto Lilás, eles possam palestrar, eles possam ter conhecimento sobre a matéria que eles vão desenvolver. Então, dessa forma, nós chamamos hoje a doutora Miriam Ravanelli, que é expertise quando se trata de causa das mulheres, principalmente de violência contra a mulher, do combate. É uma pessoa que tem uma didática incrível. Então, para inaugurar a nossa primeira aula, nessa palestra aberta, para inaugurar esse primeiro dia de conhecimento para todos e todas, nós temos a honra de chamar a doutora Miriam Ravanelli, com a temática Os Órfãos do Feminicídio. A temática foi escolhida pela comissão, principalmente porque em 2021 nós tivemos 2.300 órfãos pelo feminicídio. O número é alarmante. Uma vida é desestruturada através do feminicídio, quando uma mãe morre, uma avó morre, uma tia morre, ela é totalmente desestruturada. Ela tem a sua infância naturalizada, que era para ter o seu caminho, o seu desenvolvimento, totalmente limitado, totalmente transformado por conta daquela tragédia familiar, por conta daquele feminicídio. Então, a intenção da comissão, ao trazer essa temática, é para aprofundar o conhecimento dos membros demais interessados, porque conhecimento salva vidas. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso diretor, Cláudio Vieira, que irá falar um pouquinho com vocês, e depois eu sigo com a nossa aula palestra inaugural. Obrigado. Aqui eu estava sem a liberação do host, né? Bom, boa noite a todos e a todas. Eu quero aqui agradecer aqui, então, o prazer de poder participar dessa aula, Marinho. Então, quero agradecer aqui a presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, que é a nossa querida doutora Fábia Bigarani, a vice-presidente, minha querida amiga, professora Silvia Helena Melges, né? E a nossa palestrante de hoje, né? Minha querida amiga também, Miriam Ravanelli, que é aquela pessoa que a gente admira muito, e eu já quero agradecer, então, em nome de toda a diretoria, da doutora Luciana Freitas, o doutor Paulo Braga, Andréa Minha e Estela Serafim, esse trabalho da comissão e a presença da nossa querida amiga Miriam, que vem nos abrilhantar e acrescentar conhecimento, né? Eu sempre digo que existem algumas pessoas que a gente convena, eles nos acrescentam. E essas são pessoas, tanto a Fábia, a Silvia e a Miriam, são pessoas que, na convivência, elas não tem como nós ficarmos ao lado delas e continuar no estacionado. Nós estamos sempre em constante melhoras. Elas fazem isso conosco, né? Então, é um prazer inenarrável estar aqui presente e eu acho que a diretoria toda pede que eu agradeça a vocês. O tema é muito importante da mesma forma.
Porque vários me falam assim, nossa, vocês vão falar disso ainda? Eu falei, cara, se nós não falarmos disso, ele está só aumentando cada dia que passa, nós temos que falar realmente e realmente nos melhorarmos como sociedade. Eu não consigo entender como que nós, trazendo todas essas informações, fazendo isso, e nós continuamos vendo os números no feminicídio, as consequências deles agora que vocês estão nos passando, que aumentando. Então, é um trabalho tão grande dessa comissão, tão valorosa, porque realmente eu reputo como uma das comissões muito importante que tem que tratar realmente do tema específico. Eu quero também agradecer que eu vejo aqui alguns amigos queridos, né, que sempre nos prestigiam, a Bárbara Drich, não tem como, né, Bárbara? A Andressa também, que é uma querida amiga minha, Andressa Macan, e o meu querido amigo Antônio Tomacini e todos aqueles outros que estão nos vendo, então, aí de forma virtual. Ainda estamos, né, eu acho que é difícil a gente fugir ainda dessa modalidade, mas graças a Deus ela existe ainda, porque às vezes fica difícil para alguns palestrantes desse nível da Miriam, às vezes, com os compromissos ter, e ela poder nos brindar, então. Não vou me estender mais, né, porque o interessante aqui é a palestra, né, e nós aprendemos nessa aula que eu tenho certeza que vai ser dada na noite de hoje. Fábia, eu devolvo a palavra, obrigado, viu, em nome de toda a diretoria. Só quero agradecer mais uma coisa aos funcionários, desculpa, eu sempre esqueço disso, eu estou falando para as meninas. Aqui hoje o Danilo e a Andressa que estão presentes, porque sem eles realmente é impossível nós realizarmos tudo isso. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Cláudio, pela sua generosidade, pelo seu coração. Você é o coração dessa diretoria, sempre foi. Gratidão pela atenção, pelo carinho, pelo cuidado com que você sempre nos prestigia, seja em palestras, seja compartilhando, seja nos apoiando. E em seu nome eu agradeço toda a diretoria da OAB Campinas. Eu passo agora a palavra para a minha vice-presidente, Silvia Melges. Silvia, com você. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. É uma honra poder estar aqui e ser vice-presidente da Fabi Garani, que tem feito um trabalho extraordinário à frente dessa comissão de combate à violência contra a mulher. E, como disse o nosso querido Cláudio, diretor da subseção de Campinas, é um tema muito delicado, é um tema muito sensível, e precisamos informar a sociedade e precisamos ver um fim, uma determinada hora, de toda essa tristeza que nós temos visto. Quero cumprimentar a minha querida amiga Miriam Ravanelli. Cláudio é uma pessoa muito especial, viu, Cláudio? Nós amamos muito você. Você é, como diz a Fabi, é aquele coração aí da diretoria, não que os demais não sejam, mas você é uma pessoa muito especial e muito querida por todos nós. E, nesse momento, eu agradeço também os funcionários. Sempre falo do Danilo, sempre falo da Andressa, porque quantas vezes a gente tem problemas técnicos e eles saem correndo aí atrás para nos socorrer, né? E cumprimento a Andressa de uma maneira, Andressa Macan, de uma maneira muito especial, porque esses últimos dias atrás, ela tem nos representado e muito bem junto ao SEAMA, enfim, ela tem sido muito dinâmica e muito participativa. Agradeço a todos os nossos colegas que estão nos ouvindo, que estão participando de casa, através do Zoom. Um grande abraço a todos aí e boa palestra, gente. Opa, estava difícil aqui conseguir colocar o som.
Muito obrigada, Silvia, pelas suas palavras, pela sua generosidade também. Assina embaixo tudo que você falou do Cláudio, assim como também o agradecimento que você fez aos funcionários da OAB Campinas, tanto da OAB Campinas quanto da OAB São Paulo, que sem eles não haveria essa estrutura. Agradeço a presença da Regiane, que foi uma grande amiga, que a Coordenadoria das Mulheres trouxe para mim e para muita gente. Agradeço a Andressa, da minha comissão, já agradecendo todos no nome dela, pela participação, pela presença ativa. Agradeço os presidentes, vice-presidentes de comissão que estão presentes, aos colegas, e agradeço imensamente aos estudantes que estão aqui para partilhar esse momento, para adquirir conhecimento, e estou aberta a sugestões, a tudo que vocês precisarem, pode me procurar, e se quiserem integrar a comissão, serão muito bem-vindos, muito bem-vindos. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Miriam Ravanelli. A Miriam é muitas coisas, ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada de Franca, ela é participante do grupo Mulheres do Brasil, ela é atuante na causa, ela teve várias práticas que ela vai trazer para vocês nesse momento. Então, assim, falar sobre a Miriam, falar sobre as especializações da Miriam, eu vou passar a noite falando, gente, porque ela realmente é uma pessoa que tem muito, muito conhecimento, expertise sobre a temática. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Miriam Ravanelli. Miriam, com você. Boa noite a todos e a todas e a todes. É sempre uma alegria poder estar aqui nessa subseção que eu costumo brincar, tô até ficando já chata, né, Cláudia? Que assim, eu falo, essa é onde eu tenho a minha suplementar, é onde é a minha segunda casa, porque eu só tenho amigos queridos e eu me sinto extremamente acolhida, e eu sempre costumo dizer que melhor do que ter com quem, aonde contar e aonde estar, é com quem, e vocês são assim, sempre acolhedores, sempre parceiros, amigos, e mais do que isso, sempre muito preocupados e sensíveis a várias temáticas relacionadas à preservação de direitos humanos, né? E falar dessas questões relacionadas à violência doméstica e familiar com esse recorte tão específico e tão sensível como crianças e adolescentes é exatamente isso. Ter esse olhar sensível, ter esse olhar delicado e preocupado em relação à construção de um futuro, de uma sociedade melhor, porque eu espero que daqui a alguns anos nós nem precisemos mais estar debatendo essas temáticas, né? Que nós possamos contar isso como um passado que infelizmente ainda está muito enraizado em nós, e nós ainda reverberamos várias situações de violências e violações, e muitas vezes até sem querer, né, involuntariamente multiplicamos e ajudamos de alguma forma, contribuímos para isso, né? Quero agradecer, por óbvio, essa diretoria querida, né, na pessoa do meu amigo querido, do meu parceiro, dessa pessoa encantadora que as meninas tão bem já descreveram, né, que é o Dr. Cláudio. Pedir ao Cláudio que leve meu abraço muito fraterno para a Luciana, querida Lu, para o Amin, também para a Estela, minha companheira querida de 3 anos de caminhada do Conselho, Paulo Braga, e dizer a todos vocês da minha gratidão, do meu respeito, do orgulho que eu tenho de dizer que a minha segunda casa com certeza é Campinas. Gratidão, gratidão a vocês. E obviamente quero deixar aqui o meu fraterno abraço, minha gratidão por poder dialogar com essa temática que me é tão cara e me é tão afeta, né, as minhas queridas amigas e parceiras de caminhada e de construções conjuntas, a presidente e a vice-presidente, a doutora Fábia Bigarani e a doutora Silvia, com quem eu tenho tantas construções conjuntas já, e me permitem inclusive amadurecer e aprender cada vez mais, porque sempre que eu procuro falar sobre essas temáticas, eu me permito estudar, agregar e trazer alguma coisa diferente, além da experiência de ordem prática, mas também a parte teórica. E nós bem sabemos que nós não sabemos tudo nunca,
né? Por mais que nós estudemos, nos esforcemos, as atualizações, o desenvolvimento de habilidades são sempre necessárias. E com certeza a Fábia e a Silvia, em várias oportunidades, elas já fizeram com que eu saísse, inclusive, dessa zona de conforto e me movimentasse, procurasse agregar outras coisas na minha vida e procurasse também estudar para que eu pudesse deixar uma contribuição a vocês. Não tenho dúvida que pretendo fazer aqui com vocês também uma troca de experiências e que eu mais vou levar do que deixar. Já estou fazendo isso, mais estou levando do que deixando, porque eu tenho certeza que os compartilhamentos também que acontecerão aqui, as trocas que nós poderemos fazer, esses diálogos, com certeza agregarão à minha vida. Então, a vocês todos e também a todos que nos acompanham aqui, a minha gratidão e o meu respeito. Já me coloco à disposição para que Fábia, Silvia, Cláudia, todos tenham aí o meu contato e podem com certeza passar os demais que nos acompanham aqui, para caso nosso tempo não seja o suficiente para algum diálogo mais extenso, alguma questão que possa ficar, porque como nós vamos debater, vamos conversar um pouco, e eu vou iniciar passando para vocês um vídeo, pode ser que depois, futuramente, surja algum questionamento, alguma dúvida, algum encaminhamento, alguma crítica, algo do tipo. Eu estou totalmente aberta para que vocês possam também, posteriormente, falar comigo e nós possamos também dialogar fora do ambiente aqui também da nossa conversa, do nosso diálogo. Então, eu vou dividir aqui com vocês para nós iniciarmos, tá? Um videozinho que eu entendo que, apesar de muito impactante, de forte, né, eu penso que vai transmitir todo o espírito dessa palestra, no sentido de nos inquietar, literalmente nos tirar de muitos dos nossos lugares, porque sabem que eu sou uma militante das áreas de direitos humanos das mulheres, acho que desde que me entendo por gente, né? Mas mais especificamente de 2006 para cá. Mas este recorte específico de crianças e adolescentes ainda é muito pouco debatido, muito pouco amparado, inclusive pelo sistema de justiça, pela parte social também, dos sistemas de rede, das redes de apoio, porque hoje, por exemplo, nós nem contamos como os aparatos que existem em relação às mulheres vítimas de violência, algo específico para o acolhimento dessas crianças e adolescentes que vêm desse ambiente tão tóxico e vem ali todo o desenrolar de uma série de violências e violações cometidas contra a mãe ou contra aquela que é detentora, que está com a responsabilidade da guarda, da tutela, enfim, que é a guardiã ou guardiã daquela criança ou daquele adolescente, e se vê numa situação de extrema violência. Nós não contamos hoje, infelizmente, com um programa específico, com ações específicas para este acolhimento. Obviamente, os CREAS, CRANS, CRAS, toda a articulação de rede e até as próprias psicólogas, psiquiatras, vem procurando se adequar, vem procurando desenvolver habilidades nesse sentido para acolher essas crianças e esses adolescentes que vêm de toda essa situação. E são ações, infelizmente, ainda de formas isoladas. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida hoje, vocês vão identificar que alguns estados ou algumas capitais um pouco maiores, né, cidades, melhor dizendo, até capitais, elas já contam com algumas ações ou algumas propostas de projeto ou algumas coisas nesse sentido, mas de forma isolada. E até então são projetos, foram encaminhadas, porque nós bem sabemos que para a aplicação, para a eficácia e eficiência, seja de uma política pública, seja de uma ação afirmativa, nós teremos que contar não só com capital humano, mas também com subsídios. E isso vai ensejar todo o trabalho e toda uma articulação, porque não basta desenvolvermos só ações, não basta só desenvolvermos propostas de políticas públicas sem dar a elas a efetividade e a eficácia que nós buscamos. E tudo isso vai depender não só do desenvolvimento de habilidades, mas também da aplicação de recursos. Então, eu vou passar esse vídeo
para vocês e aí eu já inicio a palestra propriamente dita, tá bom? Gente, a minha eu e tecnologia, tá? Mas eu prometo para vocês que eu já vou achar aqui. Achei. A surra que eles davam nela, sempre quando usava droga, ou seja, quase todo dia. Todo dia. A hora que começava, eu e meus irmãos se escondiam debaixo da cama. Ele xingava, tudo quanto é nome. Eu e minha mãe. Meus irmãos e minha mãe. Uma vez, ele colocou o revólver na minha cara. Ele me ensinou a atirar. Hoje eu aprendi a atirar com ele. Tava eu e meus irmãos assistindo o Jasper. E eu me escuto uma discussão. Quando eu vou lá, meu pai tá com uma arma na mão. Ela confronta meu pai, ela começa a xingar meu pai com a arma na mão. Aí ele pega e dá um tiro nela, ela cai. Aí ele chega perto, dá outro tiro nela. Quando ele veio, já veio com o martelo em cima de mim, ele deu na minha testa. Eu já estava tão amortecida já, que eu não senti nada. De tanto ele me socar, eu já não sentia mais nem dor. Aí meus filhos que olharam para mim, né, o menorzinho disse assim, desesperado, ele disse assim, a mamãe vai morrer. O papai deu com o martelo na cabeça dela. Aí foi quando eu passei a mão na minha testa e disse assim para ele, olha o que você fez, você acabou com a minha vida. Ele sentou na cama e começou a conversar com ela. E ela disse, eu preciso que você dê as coisas ao menino, Chico. Então ele disse, Gerlândia, me tire da justiça. É a última vez que eu falo. Ela disse não. Depois disso foi um silêncio de 3 segundos e de repente ela começou a gritar um grito abafado, como se ele tivesse com a mão na boca dela, pedindo socorro. Eu levantei primeiro e fui até o quarto. E quando eu cheguei lá, ele estava terminando de esfaquear ela e jogou ela praticamente nos meus pés. Metade do corpo dela ficou para dentro do quarto, metade para fora, muito sangue jorrando e eu vi ela morrendo na minha frente. Eu acho que a última imagem que ela viu fui eu, olhando nos olhos dela. Eu vi a vida saindo dos olhos da minha mãe, literalmente. Hoje eu entendo o porquê se cuidar dos órfãos. Porque ninguém olha para um órfão. Ninguém, a sociedade julga. Eu fui chamado de louco. O grande apelido que me doía é Manuel Loucura. Isso me doeu muito. Por conta do que eu vi, por conta das minhas respostas às agressões na escola. Eram tão fortes que eu tinha crises de ira. É porque a gente perde a inocência. A gente só conhece isso, a maldade. Então eu falava que eu não posso fazer nada hoje, mas quando eu crescesse eu ia matar ele. Você acaba vendo seu pai em outras pessoas, é onde você pode até ferir pessoas inocentes. A gente nunca passou por psicólogo, psiquiatra, nada, nunca passamos por nada disso. Nunca recebi um apoio psicológico, nada. Meu pai ele devastou a nossa vida, sabe, por causa de ego. Porque os amigos dele falavam que minha mãe traía ele, que não sei o que tem, e ele foi lá e fez isso. Não pensou no que ia acontecer. Hoje eu perdi um irmão, que eu não sei aonde ele está. Eu tive um irmão que morreu ano passado, em um acidente aqui. Eu tenho hoje um irmão preso. O que me mantém de pé é só minhas filhas. Eu me considero, às vezes, um zumbi ambulante. Eu tentei me matar, sabe? Eu desisti. E a minha filha mais velha é que acabou me salvando. Eu falo que ela me salvou. Teve um tempo que eu disse que se eu continuasse com ódio no coração, eu ia me destruir. E aí entrei numa depressão, 2 tentativas de suicídio. Então, eu fui atrás da minha cura. Eu tenho fé em Deus, assim, que Deus vai tratar na mente dele, né? Que vai tirar tudo isso do pensamento dele. Porque ele ainda é criança, né? O que ele pede, assim, eu faço para ele, já para ele esquecer. Ele pediu para mim botar ele na escola de futebol. Eu procuro, assim, ocupar a mente dele o máximo que eu posso.
Quando uma mãe morre e deixa filhos, você pode ter certeza que não é uma morte, são vários, cara. Mortes diárias, mortes através de humilhações, mortes através de, muitas vezes, ressentimento da sociedade, que não abraça aquele cara, ressentimento do cara que tem a mãe para abraçar ele e eu não tenho. A intervenção é cuidar do amanhã, cara. A intervenção é cuidar para não haver novos feminicídios em rodas de significação de masculinidade. Eu acho que essas pessoas vão passar o resto das suas vidas tendo que catar os próprios fatos. Apesar da profundidade e assim, e é um vídeo muito forte, né? Eu ainda assim quis iniciar com ele, porque ele é um resumo de tudo que eu pretendo trazer aqui para vocês, no sentido do descaso do poder público, da destruição dessas famílias que passam, porque a violência contra as mulheres, as violações de direitos humanos contra as mulheres, ela é de uma complexidade que às vezes eu tenho a sensação de que nós estamos tratando só de forma paliativa, que nós não estamos tratando a real situação, a real raiz do problema e enxergando toda essa temática com a complexidade que ela exige. E muitas vezes nós pensamos, quando falamos em relação às violências e violações cometidas contra as mulheres, no sentido mais de punição. Nós queremos punir o tempo todo, porque é essa sensação, e é normal que nós sintamos isso, de querer de alguma forma que aquela pessoa que causou tanto mal, mesmo que esse mal não tenha sido diretamente causado a nós, mas que nós queiramos alguma retribuição, que ele retribua de alguma forma, que ela retribua de alguma forma esse mal, essa pecha que foi deixada em toda uma sociedade, porque nós somos, de um modo geral, todos impactados. E quando nós buscamos só essa questão da punição, o que vai acontecer? Nós vamos ter ali, no caso, por exemplo, né, que é o nosso recorte mais específico de hoje, um feminicídio, vai haver ali um júri, aquela pessoa vai ser condenada, vai ser punida, vai ser colocada no sistema penitenciário e acabou. A nossa responsabilidade foi cumprida e o nosso senso de justiça e de revolta também se esgota. E é aqui que eu deixo a primeira provocação. Já se perguntaram? E depois? O que acontece com essas famílias? O que acontece com essas crianças e esses adolescentes? Porque a vida deles vai continuar. A vida deles vai continuar e eu posso aqui garantir para vocês, com uma experiência de ordem prática, de CREAS, CRANS, com trabalho de famílias acolhedoras, de que essas crianças, elas chegam numa total vulnerabilidade em todos os sentidos, que na maioria das vezes, as próprias famílias que eu vou trazer aqui para vocês, que são consideradas as famílias de origem ou família natural, elas não conseguem fazer essa reintegração no seio familiar desta criança e desse adolescente que foi tão ferido na alma. Porque muitos, além de estarem muitas vezes machucados, fisicamente falando, o psicológico e o emocional, como vocês puderam ver aí, porque aí nós ouvimos adultos. Esses crimes relatados por esses órfãos que vocês viram aí, aconteceu há muito tempo. E eles nunca conseguiram ressignificar isso. Destruiu toda uma família. Toda uma família foi penalizada, foi julgada junto com aquele homem que matou aquela mulher e recebeu as penas sociais, as penas psicológicas e as penas emocionais. E tudo isso poderia ter sido um pouco amenizado e ressignificado com os devidos acolhimentos e encaminhamentos ser trabalhados enquanto crianças ainda eram. Então, é nesse sentido que eu deixo essa outra provocação também, de nós estendermos os nossos olhares, quando nós falamos de violência doméstica e familiar, para todo o núcleo familiar.
e aqui hoje especificamente com esse recorte em relação às crianças e aos adolescentes, tá? Que é uma outra coisa que eu gostaria também de considerar com vocês, porque que eu conversava, inclusive, esses dias com uma amiga civilista, né? E um outro colega, que é até da área mais especificamente criminal, ele me questionou por que nós não utilizávamos mais de uma forma genérica o termo menor, né? Porque era muito utilizado. Quando nós íamos falar dessas violências e violações, né? Nós falávamos e utilizávamos muito o termo menor. E logo depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, que ele entra em vigor, esse termo menor, ele passa a ser considerado inapropriado para poder designar crianças e adolescentes. Ele passa a ter até um sentido, às vezes, pejorativo, tá? Por quê? Porque esse termo, ele vai reproduzir de alguma forma, e ele vai endossar de uma forma, obviamente, muito subjetiva, mas algumas discriminações que estavam ali arraigadas e traziam uma postura até de exclusão social, porque nós tínhamos, antes do ECA, um código que era denominado Código de Menores. Então, vai remeter lá para esse código. Então, procurarmos nos atentar também, quando falamos e quando estamos na militância das questões de direitos humanos e preservação do melhor interesse da criança e do adolescente, de procurarmos fazer também essas ressignificações enquanto profissionais, enquanto operadoras e operadores de direito e pertencentes ao sistema de justiça, e trazer o que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai priorizar exatamente isso, o melhor interesse do menor, vai falar dessa prioridade absoluta que a Constituição Federal, amparada pelo ECA, traz, que é crianças e adolescentes, para que nós possamos, de uma vez por todas, esquecer aquele fadado Código de Menores lá, que vai trazer também uma conotação que não é muito mais aceita dentro das questões relacionadas às defesas de direitos das crianças e dos adolescentes. Eu vou dividir com vocês aqui a próxima tela, que é da exposição em si. Para variar, eu estou apanhando mais um pouquinho, mas prometo que eu já acho ela aqui. Eu vou fechar já o vídeo. Aí, achei. Estão visualizando? Ótimo. Tá. Já com essas introduções, eu achei pertinente, né, nós trazermos algumas questões relacionadas a essas crianças e a esses adolescentes, né, quem são efetivamente esses responsáveis naturais, né? Ali nasce uma criança, essa criança posteriormente, obviamente, vai se tornar um adolescente, e por natureza, né? Eu estou considerando aqui, obviamente, uma caminhada cronológica em que deu tudo certo, em que essa criança está colocada ali numa família com os seus genitores, que serão legalmente considerados esses responsáveis naturais por essa criança e por esse adolescente. E como responsáveis naturais por essa criança e por esse adolescente, obviamente eles vão ostentar ali, vão ter os ônus e obviamente os bônus, né, de serem detentores do que nós chamamos de poder familiar, que vai incluir, obviamente, dentro de todo o rol ali de uma especificação de poder familiar, que antigamente, inclusive, que foi uma conquista também de todo um movimento articulado de mulheres, de toda uma questão relacionada à igualdade dos gêneros, aonde cai por terra também, até então, no nosso Código Civil, que trazia e ostentava também uma questão relacionada ao pátrio poder. E agora, na maioria das legislações, nós já temos essa substituição. Inclusive, o último a fazer essa substituição foi o próprio Código Penal, que ainda ostentava, em alguns lugares ali, a questão do pátrio poder, né? Mas hoje, a maioria das nossas legislações, né, brasileiras,
já contam com essa denominação de poder familiar, porque hoje nós tiramos toda essa questão, esse poder-dever de representar, de assistir, de zelar, de criar, de educar, só da figura ali, daquele patriarca da família, daquele pai, daquele genitor de gênero masculino, para trazer para o núcleo familiar como um todo, e obviamente também para a genitora, para a responsável, para a mulher também, para a pessoa do gênero feminino. Então, há essa questão e essa modificação também, que nós também precisamos falar um pouco a respeito. E por que eu trouxe, fiz questão de fazer um recortezinho aqui dessa questão do arquétipo do órfão, né? Porque, inclusive, na própria literatura infantil, em quantas histórias nós conhecemos aí, quando nós falamos, né, de órfãos, vocês percebem e podem prestar atenção nas historinhas, nos contos, né? Que esse arquétipo do órfão, aquela descrição ali do órfão, vai estar sempre atrelado, sempre associado com uma questão exatamente essa, de um desamparo total, de muito sofrimento, de maus tratos e também de exploração. E por que eu fiz questão de trazer esse arquétipo do órfão? Porque, com certeza, se não houver toda uma questão relacionada a um amparo, a um acolhimento, a uma ressignificação de papéis e a ações articuladas em prol dessa criança e esse adolescente, não tenham dúvida de que aquele arquétipo do órfão ali, do nosso imaginário, lá na literatura infantil, nos filmes, com certeza é exatamente isso que ele vai estar automaticamente associado, porque ele vai estar desamparado, ele vai estar em sofrimento, ele vai sofrer maus tratos em vários sentidos, e agora, mais para frente, eu vou discutir com vocês, ele vai estar relacionado também a várias questões de exploração, sim, sejam elas explorações sexuais, sejam elas explorações de trabalho infantil e questões relacionadas ao gênero que eu vou trazer aqui futuramente para vocês. E afinal de contas, qual é a figura desse órfão? Qual que é a conceituação em relação, né, a essa pessoa? O que consta para nós? A legislação brasileira em si, ela não tem nenhum lugar, no próprio ECA não existe nenhuma legislação específica, uma conceituação ali do que seria o órfão em si. Mas, obviamente, por uma questão até lógica, né, nós já temos uma ideia de quem seria, de quem é a figura desse órfão, né? E aí, obviamente, eu vou voltar um pouquinho, lá naquele arquétipo do órfão. Obviamente, se eu tenho um responsável legal ou uma responsável legal que tem o poder-dever de me assistir, de zelar por mim, de criar, de cuidar da minha educação, fora N outras coisas, e eu perco tudo isso, eu estou desamparado e eu estou numa condição de órfão. Então, atribui-se, mais conceitualmente falando, que é aquele que perdeu os pais, ou um deles, ou até aquele que protegia, que cuidava, que tinha essa responsabilidade legal, ou mesmo afetiva, né, de trazer todas essas questões relacionadas ao cuidado desta criança e desse adolescente. E aí o próprio nosso dicionário aí da língua portuguesa vai trazer que esse órfão é quem? Quem perdeu o pai ou pais ou um deles. Ou então ainda quem perdeu esse protetor ou uma pessoa muito querida, porque nós temos também toda essa questão, como bem trouxe a Fábia no início, de crianças e adolescentes que são criados por tias, por vós e por aí adiante, né? E ele ainda traz a questão, lembra do arquétipo lá, do órfão das literaturas infantis, que está no abandono, que está desamparado e que está desvalido. E, obviamente, não posso deixar, né, de passar por uma legislação também específica, que consta, inclusive, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai trazer para nós quem é essa criança, quem é esse adolescente,
quem será essa figura dentro da nossa legislação que vai ser considerada órfã? Porque nós podemos ser considerados órfãos, na maioridade, depois de adultos, mas no sentido mais afetivo da palavra, né? Mais mesmo dessa questão da perda, dessa questão mais de ordem subjetiva, emocional, sentimental. Mas para efeitos legais, nós vamos considerar este órfão crianças e adolescentes. A criança, o nosso Estatuto Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz que vai ser aquele que tem até 12 anos incompletos, e se ele já conta com esses 12 anos completos até 18 anos, ele já vai ser considerado adolescente. Então, qual é a margem que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando com crianças de 0 até 18 anos completos. Até de 0 a 18 anos, nós estamos trabalhando aí com a figura daquele que o Estado, que o sistema de justiça, que a legislação vai tutelar quando houver essa questão do abandono, do desamparo, da falta de cuidado e de todas essas responsabilidades que a guarda, a tutela, a adoção, o poder familiar vai trazer em relação a crianças e adolescentes. Obviamente, eu não posso passar batido pela questão do feminicídio, porque se hoje nós temos aí esse recorte específico, né, em relação a esses órfãos do feminicídio, nós precisamos falar um pouco também a respeito desta questão, desse final, dessa finalização, como é que eu posso dizer? Eu confesso para vocês que eu ainda tento achar uma palavra, porque ainda me inquieta e ainda me incomoda demais pensar que uma mulher está passando ali por uma série de violências reiteradas, como nós já sabemos, acredito que todos aqui que estão na comissão, conforme inclusive eu acompanhei várias discussões e várias palestras anteriores à minha, que a comissão já franqueou, que já vão saber, enfim, não vou passar aqui para vocês as questões de todas as formas de violências e violações cometidas contra as mulheres, mas imaginem só, né? Uma mulher normalmente que desencadeia o final de tudo, que ela chega no ponto máximo da violência, é o feminicídio. O ponto máximo de todas as violências e violações a qual esta mulher está sujeita é o feminicídio. E quando que isso vai aparecer a primeira vez? Da onde que surge essa palavra, né? Nós temos aí uma pesquisadora, uma socióloga, aliás, tínhamos, né? Porque, na verdade, a Diana Russell, ela morreu, salvo engano, em 2020, tá? Que ela faleceu. E nós tínhamos a figura aí dessa pesquisadora, dessa socióloga e também antropóloga, que estudava fenômenos sociais, estudava questões de violências e violações cometidas contra os direitos humanos das mulheres, e ao fazer a representação de um processo num Tribunal Internacional de Crimes cometidos contra as mulheres, lá na cidade de Bruxelas, em 1976, ela, como uma estudiosa de línguas, como uma antropóloga, uma socióloga, né, que estuda toda a etimologia ali das palavras, ela faz uma associação entre fêmeas, assassinato de fêmeas, né, de mulheres, né, e ela faz essa junção, que seria um assassinato de mulheres, um assassinato de fêmeas, né? Então, pela primeira vez nesse Tribunal Internacional, em 1976, a Diana Russell traz essa figura da palavra, essa etimologia da palavra, para poder conceituar aí o assassinato, o homicídio de mulheres. E ela traz que o assassinato intencional de mulheres ou de meninas, simplesmente porque são mulheres, simplesmente porque ostentam o gênero de serem mulheres. Aí, quando essa temática, essa terminologia, né, esse termo vai começar a aparecer na América Latina,
Nós temos outra socióloga também, outra estudiosa da área e pesquisadora, que é a Lagarde. A Marcela Lagarde, ela é da Cidade do México, é uma mexicana, e ela se interessa nos estudos dela, ainda lá em meados de 1996, mais ou menos, até um pouco antes, em 95, ela começa a chamar muita atenção dela durante as pesquisas que ela faz, de uma cidade específica do México chamada Juárez. Lá em Juárez aconteceu uma série de assassinatos de mulheres. Mulheres foram sequestradas em 1993, foram mortas e com requintes de crueldade. Elas tinham os seios arrancados, os olhos perfurados, porque isso também é uma característica muito específica do feminicídio. Se nós partirmos um pouco para a área de criminologia forense e formos estudar a temática, a criminologia ela faz também essa identificação. Vocês podem perceber que os feminicidas, normalmente, de alguma forma, eles procuram desfigurar o corpo da mulher, procuram agredir os corpos das mulheres de alguma forma. Então, há ali toda uma questão de violência física em relação ao rosto, a uma parte aparente, ou algo que, inclusive, de alguma forma, lhes chamava mais atenção. E a criminologia vem explicar, inclusive, isso. Então, lá em Juárez, na Cidade do México, aconteceram vários assassinatos em série e com essas questões, inclusive, de requintes de crueldade e de tortura, de mutilações de mulheres. Mulheres foram sequestradas, mulheres desapareciam, muitas não tiveram os corpos localizados, e aquelas que eram encontradas, depois de serem estupradas, depois de serem violentadas e torturadas, e muitas vezes serem desfiguradas, os corpos eram abandonados na rua. Eram literalmente jogados nas ruas. E assim, o que causa também mais impacto é que como desencadeou uma onda de violências ali, porque não era um agressor, eram vários feminicidas, eram vários agressores, porque não havia ali um controle, não havia uma punibilização, não havia ali nada de ordem muito específica para poder fazer exatamente isso, porque quando surge, inclusive, a lei do feminicídio, ela foi muito criticada porque seria inconstitucional. Por que eu precisaria de um termo, de algo específico para poder, de alguma forma, criminalizar e aumentar a pena pelo simples fato de ser um assassinato de uma mulher? Então, não foi diferente lá no México, né? Esse avanço também dessa legislação em relação a isso precisou passar por toda essa questão de ressignificação também, dessa questão de ordem cultural, de ordem histórica, para poder fazer toda essa reconstrução da importância de se ter ações afirmativas para que esse crime bárbaro, esse crime considerado hediondo, ele recebesse a penalização e recebesse a seriedade com que ele deve ser tratado. E aí ele surge, então, em 1998, pela primeira vez na América Latina, quando a Lagarde começa a estudar e investigar esses assassinatos em série de mulheres lá em Juárez, no México, e ela começa a trabalhar com essas, em todas as produções que ela faz, em todos os artigos e livros que ela escreve, ela começa a utilizar também o termo feminicídio. E um destaque que ela faz nos artigos e tudo que vocês forem procurar, se tiverem a curiosidade através da obra da Lagarde, é que ela traz que, assim, os crimes eram todos por questão de gênero, de subordinação, de questões de ordem histórica e cultural, de submissão da mulher. Ela deixa isso muito claro em todas as pesquisas e em tudo que ela demonstra a respeito dessas pesquisas que ela faz e deixa, né, para que nós possamos utilizar, inclusive, para não voltarmos e evoluirmos, né, se assim podemos dizer. E no Brasil, especificamente, quando que vai surgir, mais especificamente, o termo feminicídio, né? Estava acontecendo já há algum tempo, isso há muitos anos, o movimento de mulheres, de uma forma articulada, começa a se posicionar
por homicídios cometidos contra mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres, né? E há toda uma movimentação aí, e obviamente isso começa a chamar a atenção de todos os poderes, inclusive do nosso legislativo, do nosso executivo, do nosso judiciário, e há toda uma discussão, e essa discussão começa a aumentar, até porque os crimes também, a criminalidade, a incidência de homicídios cometidos contra as mulheres, ela também salta numa proporção enorme. Ainda há muita discussão acerca desse aumento, né? Se seriam porque antes eram mais subnotificados, se hoje aumentaram as questões, foram facilitadas, enfim, a questão da denúncia, e há toda uma questão e toda uma discussão em relação a isso. O fato é que, estatisticamente, houve aí um boom e houve um aumento considerável acerca dos assassinatos de mulheres, pelo simples fato de ser mulher. E aí o que acontece? Foi criada, então, uma comissão parlamentar mista de inquérito para poder começar a investigar, para poder começar a fazer e pensar em ações propositivas para enfrentar, para poder ver, pesquisar o porquê de tudo isso, né? E essa comissão parlamentar, ela começa a fazer e investigar os estados brasileiros entre março de 2012 e julho de 2013 e levantar estatísticas nesses estados, né? E ver quais seriam as causas de morte de mulheres. E, obviamente, diferente de outros crimes, né? Porque aí nós não vamos entrar na figura do feminicídio, obviamente, agora, um pouquinho mais para frente, eu vou trazer a diferença para vocês de quando um crime é cometido em razão de desprezo, em razão de gênero, em razão de toda uma questão de violências e violações de direitos humanos das mulheres, e quando uma mulher é assassinada, por exemplo, num assalto, em outras questões que não estão ligadas diretamente ao gênero. E aí, nessa comissão parlamentar, em 2012, onde há ali todo esse levantamento e esse estudo a respeito dessas mortes, desses assassinatos de mulher, quando há apresentação desse relatório final dessa comissão, surge ali a figura do feminicídio, surge ali a palavra feminicídio nessa proposta, nesse projeto que é apresentado. Já em 2013, começa-se, então, essa articulação para que pudesse haver uma figura específica dentro do nosso Código Penal, para que pudesse, de alguma forma, ter uma ação propositiva, uma ação mais efetiva para esse enfrentamento de morte de mulheres. Então, há ali uma proposta de alteração no nosso Código Penal, há ali um projeto de lei que começa a ser articulado para essa alteração no nosso Código Penal. E aí, em meados de março de 2015, mais especificamente no dia 9 de março de 2015, né, a lei é aprovada e é promulgada, a conhecida lei aí, Lei do Feminicídio, que vem através lá daquele relatório final daquela comissão parlamentar para poder fazer aquelas propostas que estavam caminhando lá desde 2012 para 2013, né? Em 2015, elas vêm para fazer exatamente isso, para alterar o nosso artigo lá 121, que, como nós bem sabemos, o artigo 121 vai trazer a figura do homicídio simples, né? Do homicídio. Então, ela vem para poder fazer essa proposição de modificação do artigo 121, que é o homicídio, né? Para poder prever a figura do homicídio, do feminicídio. E o que seria essa figura? Seria uma qualificadora. Porque quando eu tenho crime de homicídio, e nesse crime de homicídio, ele é cometido contra as mulheres, por sermos mulheres, por haver toda uma questão aí relacionada à violência doméstica e familiar, e além dessa questão de violência doméstica e familiar, nós temos toda uma questão aí de subjugação cultural, histórica. É fácil, Miriam, falar isso na teoria. Eu não tenho dúvida, porque um outro recorte que eu faço aqui com vocês, é difícil ainda, até hoje, nós provarmos a figura do feminicídio, por incrível que pareça, na prática. A não ser que forem situações que já estavam desencadeadas de uma forma muito escancarada,
ainda há tentativa de desqualificar esta questão do crime de feminicídio em si, com essa qualificadora, ou seja, vocês vão ver aqui, conforme nós vamos seguir, desse aumento de pena, e não só desse aumento de pena, porque quando chega a lei do feminicídio, além dela tornar essa qualificadora em relação a esse aumento de pena, ela vai incluir também na questão do rol dos crimes hediondos. Então, além de todas essas questões, por óbvio, numa defesa, numa tese de tribunal do júri, vai haver a tentativa da desqualificação do crime de feminicídio. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Pronto. E por que isso? Porque a figura do homicídio simples, que é o que eu falava para vocês lá do caput do artigo 121, ele vai trazer penas de 6 a 20 anos de reclusão. Enquanto a figura em si do feminicídio vai ter um aumento considerável aqui de pena, que vai de 12 a 30 de reclusão. E ainda caminha agora, foi aprovado inclusive pela Câmara, e agora vai ser encaminhado pelo Senado, e vejam só como nós demoramos para fazer isso, né? E eu também me questiono e deixo aqui inclusive essa provocação para vocês, que além da demora, se só aumentar a pena, que é a proposta desse projeto que está parado desde 2019, que seria aumentar de 15, né, a pena mínima de 12 para 15, então, na verdade, os feminicidas, eles teriam uma pena de 15 a 30, se basta apenas o aumento da pena. Quer dizer, então são várias discussões e vários recortes que eu deixo aqui como provocações para vocês, né? Se só o aumento da pena de 15 a 30 modificaria alguma coisa, né? E olha o tempo que essa proposta de lei está parada, que essa proposta de alteração está parada. Está parada desde 2019 para 2020. Nós já estamos praticamente no meio de 2022 e não caminhou. Depois que passou pela comissão específica que estuda enfim, e que vai fazer toda a elaboração dessas modificações relacionadas às violências cometidas contra as mulheres, né? E quando eu falo aqui desta questão relacionada também a essa modificação, a lei que alterou também, ela vai trazer e altera a lei dos crimes hediondos, que é a lei 8.072 de 90, né, que vai fazer com que o rol desse crime vá lá para o tribunal do júri, tá? Havia toda uma discussão se nos lugares onde houvesse vara de violência doméstica e familiar, uma vara específica, né, cometimentos de crimes contra as mulheres, se essa vara de alguma forma, até por ser uma vara especializada, se ela abarcaria, se ela puxaria esta competência, tá? Mas assim, já foi praticamente pacificado nesse sentido, que feminicídio, tribunal do júri, tá? Até porque eu estou falando de um crime hediondo, e os crimes hediondos, principalmente essas questões relacionadas contra a vida, tribunal do júri. O regime inicial do feminicida, ele vai ser num cumprimento fechado, porque nós estamos falando aqui de uma reclusão de nada de 12 anos, né? E para que esse feminicida, de alguma forma, ainda tenha direito a uma progressão de regime, porque nós estamos falando aí, ó, de uma qualificadora e de um crime hediondo, esse feminicida vai ter que ter cumprido pelo menos 2/5 da pena, se ele não for reincidente, tá? Se ele for primário, porque se ele já for um reincidente, isso ainda vai ter um agravamento aí, que ele vai ter que cumprir um pouquinho mais, ele vai ter que cumprir 3/5 aí da pena para poder tentar uma progressão de regime, tá bom? Eu trouxe aqui, prometo para vocês que eu vou passar de uma forma rápida, mas eu achei importante trazer para vocês a legislação em si também, aonde eu estou aqui trazendo tudo isso para vocês, né, que vai falar ali na nossa legislação e as modificações que foram feitas no Código Penal, aonde traz a figura do homicídio simples, no nosso artigo 121, qual é a modificação real aqui do feminicídio, aonde ele pega o artigo 121 e traz a figura da qualificadora, e quais são os requisitos, quando vai haver essa tipificação para que seja considerado um feminicídio, que vai ser contra a mulher, por razões da condição. Veja que o legislador ainda utilizava a questão de sexo feminino,
né? Porque nós estamos falando aí de uma modificação de 2015. Contudo, para quem milita nas áreas de direitos humanos das mulheres, e mais especificamente na questão de violências e feminicídio, enfim, obviamente nós já fazemos a terminologia correta e já trazemos a questão do gênero feminino, né? Mas aqui a legislação ela ainda traz contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E que vai considerar que há a condição do sexo feminino quando o crime envolver violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aí continua a legislação que vai trazer o aumento de pena. A pena do feminicídio ela vai ser aumentada ainda de 1/3 até a metade, e é aqui que entra o nosso recorte. Porque hoje nós estamos falando de quem? Dos órfãos do feminicídio, desse homicídio de mulheres, dessas crianças e desses adolescentes que ficaram desguarnecidos. Então, quando eu tenho ali uma criança e um adolescente que vai estar mais especificamente inserida no seu inciso 3º ali, no parágrafo 7º do inciso 3º, na presença de descendente ou de ascendente de vítimas, tá? Ali há todo um estudo também, obviamente por analogia, e há, obviamente, uma tese da defesa no tribunal do júri, né? Que, obviamente, a lei ali não especificava e não especifica essa questão de presença. Mas hoje nós estamos falando aí de mídias, de questões digitais, de facilitação. Hoje, quantos crimes não são televisionados? Quantos crimes não são mostrados de uma forma em tempo real e são vistos por milhões de pessoas? Então, já há toda essa discussão do que seria essa presença, né, desta criança ou desse adolescente, ou mesmo desse ascendente da vítima, tá olhando, tá presenciando aquela questão ali para ensejar esta questão desse aumento de pena. E a lei, como eu dizia para vocês, vai se aplicar a qualquer tipo de morte de mulheres? Não, ela não vai se aplicar. Eu não vou aplicar essa qualificadora do feminicídio a qualquer tipo de assassinato de mulheres. Eu vou ter que produzir provas, eu vou ter que comprovar para o sistema de justiça que a morte dessa mulher se deu porque havia todo um desencadear ali de violências domésticas e familiares, né? E que esse crime vai se resultar por essa sucessão de violências a qual ela já era submetida, sejam elas de ordem psicológica, sejam elas de ordem física, todo o rol ali que nós sabemos lá no artigo 5º da Lei 11.304 de 2006, da Lei Maria da Penha, que também não é taxativo, nós bem sabemos que é um rol exemplificativo, que infelizmente as violências e violações cometidas contra as mulheres, elas se multiplicam a passos muito largos, né? Mas quando nós falamos de violência doméstica e familiar e conseguimos comprovar essa incidência, nós estamos diante de um crime de feminicídio, vai haver ali o enquadramento e a tipificação. E eu tenho ainda a figura também, quando a lei fala, do menosprezo ou da discriminação contra a condição de ser mulher. Quer dizer, quando esse crime é um crime, além de ser um crime de ódio, ele é um crime de discriminação de gênero. Ele vai se manifestar pela misoginia, ele vai se manifestar pela objetificação da mulher, pelo desrespeito ao fato de sermos mulheres, por toda a questão da subjudicação, toda a questão de ordem cultural e histórica, que nós já debatemos aqui um pouco. Então, quando trouxer esses elementos de violência doméstica e familiar e que houver toda essa questão de menosprezo ou discriminação contra a condição de sermos mulheres, nós estamos sim diante de um assassinato, de um homicídio de mulheres com a qualificadora feminicídio. Trouxe aqui para vocês uma estatística a respeito dessas violências e violações cometidas, né, contra as mulheres, esses assassinatos de mulheres, né, que está aí, foi feito um estudo, né, e uma contabilização de 2009 até 2019, que essa é a do IPEA, é a mais recente que tem ainda, e vejam só, 67% das mulheres vítimas de feminicídio eram mulheres negras.
Veja como é impossível eu falar de violências e violações cometidas contra mulheres e contra meninas e eu não falar de interseccionalidade, de eu não falar de marcadores sociais, de eu não entender todas as vulnerabilidades a que essas mulheres e meninas são expostas. É impossível eu falar de direitos humanos das mulheres, é impossível eu falar de violações de direitos humanos das mulheres sem entender toda essa complexidade que é a interseccionalidade. Miriam, muito rapidamente, né? Até porque eu acredito que já tenha sido debatido também esse tema da interseccionalidade de alguma forma com vocês, mas eu preciso fazer o quê? Eu pego uma mulher e imaginem só, uma mulher preta, pobre, periférica e deficiente. Percebem? Todos esses marcadores sociais que compõem a vida dessa mulher, e eu não posso pegar essa mulher e dar a mesma tratativa a ela e usar em relação a essa mulher e trabalhar em relação a essa mulher como eu faria com a mulher que nós chamamos de mulher universal, que seria aquela mulher branca com privilégios, que teve todas umas questões relacionadas a algumas questões que esta mulher que eu trouxe para vocês dos marcadores sociais, ela não teve. Então, o que eu preciso fazer? Essa intersecção e estudar todas essas vulnerabilidades de forma isolada. E como essas formas de subjugação social interferem e impactam na vida desta mulher. Para que eu possa desenvolver ações afirmativas e eu possa trabalhar de forma específica todas essas vulnerabilidades a qual essa mulher é inserida. Aqui também uma estatística é a mais recente em relação a dados. E quando eu falo mais recente, é porque hoje nós não contamos com um lugar específico de coleta de dados. Então, quando nós nos aproximamos daqueles dados de todo um sistema de justiça, dos próprios órgãos da Organização Mundial de Saúde, e eles se aproximam, por isso que a gente chama de mais recente e mais fiel em relação a isso. Então, hoje nós temos aí que 71,4% das mulheres que foram vítimas de feminicídio deixaram órfãos, de 2 a 3. De 2 a 3. Então, parem para pensar, 71,4% deixaram de 2 a 3 filhos órfãos. E desses órfãos, a estimativa é que, olha lá, pelo menos no mínimo 2. Mínimo 2. Então, quer dizer, deixaram de 2 a 3. Tá? 20% dos órfãos do feminicídio ficam sob as guardas ainda dos cuidados da família do agressor. Imaginem só isso. Como esta família vai trabalhar aqui de ordem mais prática, que eu estou querendo dizer, de vivências com esta criança e esse adolescente que está sendo reintegrado, que está sendo reinserido nesse núcleo familiar do agressor, daquele que cometeu o crime. Imaginem só essa criança e esse adolescente que não tem outra localidade, enfim, outro lugar para receber e ser reintegrado e ser inserido, e obviamente nós teremos toda uma questão de acompanhamento posterior em relação a essa reintegração. Até mesmo porque hoje a área da assistência social, o nosso sistema da assistência social e até o próprio ECA, ele traz essas figuras de acompanhamento por no mínimo 6 meses, para ver como estamos contando e como essas reintegrações, essas reinserções estão impactando na vida dessas crianças e desses adolescentes. Porque eu vou mostrar aqui para vocês que apesar do ECA trazer toda essa questão da procura pela família natural, da procura pela família de origem, na prática nem sempre será a melhor escolha. Então, temos que ter toda esta questão também da atenção em relação da posterior reintegração e reinserção, deste acompanhamento de como isso está acontecendo e a forma como isso está acontecendo para ver se realmente foi a melhor escolha para essa criança e para esse adolescente. E por que eu trago aqui para vocês agora
esses recortes do que o Estatuto da Criança e do Adolescente conceitua como sendo essa família de reintegração, como sendo essa família que vai receber essa criança, tá? E aqui eu não estou entrando numa questão mais civilista da palavra, de conceituação dos tipos de família, multiparentalidade, essas questões, tá? Eu estou pegando a legislação ali seca, a letra seca da lei, tá? Para poder trazer para vocês os tipos de família que hoje o ECA e o adolescente traz, e que a área da assistência social, e obviamente, como nós sabemos, quem vai fazer todo esse estudo técnico para o sistema de justiça, né, será a área da psiquiatria, a área da psicologia e da assistência social, que vão elaborar os laudos técnicos para essa reinserção, essa reintegração, ou não desta criança e desse adolescente. E hoje são estes tipos de família que esses profissionais que elaboram esses relatórios e esses laudos que serão encaminhados para o sistema de justiça, hoje são esses tipos de família, essas conceituações que são trazidas pelo ECA. Tá? Então, nós temos ali, obviamente, a família natural, que é aquela família de origem, né? Aquela família da qual aquele adolescente ou aquela criança é advinda, né? Temos a família extensa, que vai ser toda aquela unidade, aquele núcleo familiar ali de convivência, onde nós vamos ter ali os parentes mais próximos, aqueles com os quais as crianças já conviviam, já tinham e já estendiam algum tipo de vínculo de convivência e de afinidade, já desenvolviam isso de alguma forma natural. E vamos ter a questão da família substituta, que vai ser aquela que eu não encontrei família de origem, não encontrei família natural. Eu não encontrei a família extensa. Ou eu encontrei, mas essas figuras, esses atores, eles não tinham condição de receber essas crianças. Eles não tinham como fazer essa reintegração. Aí eu vou procurar uma família substituta. Eu vou encaminhar esse menor e essa criança e esse adolescente para que ele vá para uma família substituta. E essa família substituta, ela vai ter 3 modalidades. Ela vai trazer a guarda, ela vai trazer a tutela e ela vai trazer a adoção, né? Que eu vou explicar mais especificamente para vocês esses passos de ordem prática, tá? E para onde vão? A pergunta que fica, né? Eu acho que desde o início isso deve estar ressoando, acho que desde que nós vimos, inclusive, aquele vídeo, né? Para onde que vai essas crianças? Para onde vão essas crianças e esses adolescentes, né? E lá no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer, inclusive, que o atendimento dessas crianças e desses adolescentes, que são essas vítimas, são esses órfãos do feminicídio, vai ser pelo Conselho Tutelar. A porta de entrada para esse acompanhamento inicial, para que chegue lá na hora, para que faça um encaminhamento para a família, seja quais as tipificações daquelas famílias que eu trouxe lá para vocês, a primeira figura, o primeiro ator de todo esse sistema que vai chegar lá, vai ser a conselheira ou o conselheiro tutelar. Miriam, mas e na prática? Eu vou dizer para vocês que na prática, muitos nem dão entrada no conselho tutelar. Essas crianças desaparecem das estatísticas. Elas simplesmente não são acompanhadas, tá? E isso eu estou falando, assim, de extrema vulnerabilização. É raro? Não é raro. Não é raro. A família absorver da forma como pode, leva para casa aquele que pode e cuida como pode, tá? Infelizmente, tá? Miriam, mas você está dizendo que então é melhor institucionalizar? Não, eu estou querendo dizer que quando há um suporte adequado a toda uma questão relacionada ao acolhimento e ao trabalho de uma forma efetiva e eficaz, de todo o envolvimento do sistema de justiça e do sistema de rede que nós chamamos de acolhimento lá pela questão da área da assistência social, eu não tenho dúvida de que os trabalhos em relação a essas crianças e esses adolescentes e todo o tratamento que eles terão que receber de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica, de reinserção no grupo familiar, de reinserção no grupo comunitário, enfim, sejam eles como forem, será trabalhado de uma forma mais ampla e complexa. Mas acontece inclusive
de perder totalmente essa questão do mapeamento. Mas isso é um furo que o Estado comete? Com certeza. E por que isso acontece? Muitas vezes não acontece só por pura negligência, não acontece... E aqui eu estou trazendo questões de ordem muito prática para vocês, porque eu confesso que eu já incorri em muitos julgamentos de dizer, mas então o Conselho Tutelar tinha obrigação de ir lá, bater na porta, sair com o carro, buscar onde estão essas crianças. Mas hoje, muitos trabalham com um sistema muito sucateado, aonde nós deveríamos ter, por exemplo, atores atuando nessa rede de enfrentamento e de acolhimento, sei lá, para uma cidade, por exemplo, nos moldes de Franca, nós tínhamos que ter, no mínimo, uns 30, para trabalhar assim, ó, tá? E todo equipado e com desenvolvimento de habilidades, com toda a estrutura necessária. E nós contamos com o quê? 5, 6, para fazer todo o trabalho e ainda dar os esquemas e o sistema de plantão. Estou justificando a falta de atuação do Estado? Não. Estou apenas trazendo, infelizmente, questões que acontecem na ordem prática das coisas. Mas, quando essas crianças são, de alguma forma, vistas pelo Estado e devidamente acompanhadas, o primeiro ator que vai chegar ali, vai fazer esse trabalho e vai dar os encaminhamentos necessários serão os conselheiros ou as conselheiras tutelares, né? Através, obviamente, do órgão que é o Conselho Tutelar. E isso está descrito lá pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que a primeira figura inicial é a figura do Conselho Tutelar, tá? É uma norma padrão de atuação que acredito que todos os municípios aí, que todas as comarcas, né, devam seguir em relação ao destino desses envolvidos aí nessa questão relacionada ao feminicídio, né? E aí eu vou procurar, eu enquanto conselheiro tutelar, enquanto conselho tutelar, a minha primeira providência será procurar a família de origem, será procurar a família nuclear, alguém. Porque aqui eu estou pensando na possibilidade do quê? De eu ter perdido a mãe e o pai numa tacada só. E se eu não perdi a mãe e o pai numa tacada só, no mínimo eu perdi a mãe. Porque, de repente, o que assassinou pode ser um companheiro que não necessariamente era o pai desta criança ou desse adolescente. Porque acontece muito, muito. Mas eu vou ter perdido, no mínimo, a figura da mãe. E, em alguns casos, a figura da mãe e o pai, porque o pai vai estar preso, ou foragido, porque ele não vai ficar ali esperando para estar preso, né? Então, aí, em razão dessas questões todas, eu vou começar a procurar ali tios, tias, avós, os parentes próximos, pode ser uma irmã mais velha, tá? Que um pouquinho diferente ali da figura da adoção, não precisa ter aqueles 18 anos a mais enquanto ela tiver a guarda e for a tutora. Mas já quando eu for para a figura da adoção, aí eu tenho que respeitar todas as questões e os requisitos relacionados à adoção, tá? Mas como uma tutora inicial ali, como uma pessoa detentora da guarda, para poder proporcionar esse primeiro acolhimento, essa criança ser colocada em segurança, de repente levada para um hospital, para um tratamento de exato ali, imediato, né? Um acolhimento de ordem psicológica e social, pode inclusive ser uma irmã ou um irmão maior também, tá? E caso eu não identifique, eu não ache, eu não encontre ninguém, porque de repente eu conto ali com uma existência de uma família que era só a mãe, o pai e o filho. Os familiares moravam em cidades longe, cidades que eu não consigo identificar num primeiro momento, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar ali encaminhar aquela criança para uma instituição, tá? Normalmente aqui em Franca, como que funciona? Porque aqui nós temos a figura da família acolhedora. E eu sei que Campinas também tem, porque eu cheguei a fazer uns trabalhos muito interessantes com a equipe aí da família acolhedora, que, diga-se de passagem, é uma equipe fantástica, que trabalha com muito zelo, com muito assim, pelo menos os trabalhos que nós fizemos foram muito contemplados com um cuidado muito legal em relação ao acolhimento de crianças e adolescentes, né? Então, eu vou partir para essa figura. Caso essa figura da família acolhedora não exista, né, dentro do sistema ali, dentro do município,
eu vou institucionalizá-la em alguma entidade, em algum órgão que receba essas crianças e esses adolescentes, seja breve, por um atendimento ali breve, né, até que eu consiga achar alguém da família de origem, ou mesmo destiná-lo para uma família acolhedora, mas ou ele será encaminhado, primeiro, família de origem, família nuclear. Segundo, família acolhedora. Terceiro, eu vou partir para institucionalização em alguma entidade propriamente dita. Miriam, e assim, como que isso acontece na prática, tá? Essa questão da institucionalização em si ou de levar para a família acolhedora. Normalmente, como que isso acontece? Eu tenho uma criança ou eu tenho um adolescente que está em alguma situação de vulnerabilidade, como esse recorte específico do feminicídio, tá? Obviamente, vai vir a figura do conselho tutelar. Esse conselheiro tutelar vai procurar pelo Ministério Público. Por quê? Porque o detentor inicial dos direitos da criança e do adolescente, esse fiscal dessa criança e desse adolescente, que momentaneamente está sem um responsável legal, será a figura do Ministério Público. Então, esta promotora ou este promotor vai distribuir uma ação em caráter emergencial, pedindo que seja localizado em caráter de emergência, o próprio nome já diz, caráter emergencial, uma colocação para essa criança e para esse adolescente, né? E sendo feita esta identificação, neste próprio processo, o próprio promotor já vai pedir para o juiz da vara da infância e da juventude que espeça ali o termo que nós chamamos de termo de guarda e responsabilidade, tá? Normalmente, esse primeiro termo inicial de guarda e responsabilidade, ele sai com um prazo determinado. Por quê? Porque eu ainda estou investigando. Eu ainda estou investigando nesse primeiro momento emergencial aonde essa criança será colocada. Então, para evitar que eu fique o tempo todo, eu vou lá, tiro a efetividade daquele termo inicial e faço outro e tal, ele vem normalmente ali, pelo menos aqui, né, na cidade de Franca, normalmente ele vem ali com 30 dias, tá? Depois desses 30 dias, a gente já conseguiu fazer esse mapeamento de onde eu vou colocar essa criança ou esse adolescente por um período maior, por um período mais extenso. Aí, posteriormente, aquele que ficar como responsável da guarda por essa criança e esse adolescente, aí nós poderemos pedir, né, que este termo de guarda e responsabilidade seja por um período maior ou, quando vencer, que ele seja prorrogado, né? Normalmente, quando eu falo de bebês, de recém-nascidos, normalmente o termo de guarda e responsabilidade é até um pouco maior. Até porque há toda aquela questão ali, infelizmente, né, de bebês de colo, de bebês em período de amamentação, que estão passando por, fazendo teste do pezinho, estão passando por pediatras e coisas do gênero, e para que eu fique responsável e consiga abarcar todos esses direitos das crianças e dos adolescentes, principalmente desses bebês, eu vou precisar de um termo de guarda e de responsabilidade. Porque para passar por toda, principalmente quando eu estou falando do sistema de rede, do sistema SUS, a primeira coisa que eles vão pedir é a certidão de nascimento do bebê e o termo de guarda e responsabilidade para você dar todos esses encaminhamentos. Então, normalmente, quando eu falo desse RN, ou então aí de bebês que estão de 0 a 2 anos, esse termo de guarda e responsabilidade, ele acaba saindo por um período mais extenso, de 90 até uns 120 dias, né? Que é o período aí de uma adaptação, enfim, desse tempo aí inicial que eu vou ter que dar, obviamente, uma atenção muito maior para esse bebê que vai estar num período aí que eu vou estar de pediatra, enfim, de uma série de questões relacionadas a isso, né? Isso porque há um outro recorte, inclusive, de mulheres que foram vítimas de feminicídio e estavam com os bebês nas barrigas.
e sofreram partos de emergência. E esses bebês ainda estão em incubadora, esses bebês estão, obviamente, né, tutelados pelo Estado, há todo um acompanhamento ali do Conselho Tutelar, e normalmente essas retiradas desses órfãos do feminicídio, quando eu ainda estou falando até de crianças que ainda estavam no ventre materno, as retiradas, pelo menos aqui na cidade de Franca, nós já fazíamos, né, a retirada desses bebês do hospital até por essa família acolhedora, para que ele não ficasse passando de casa em casa, de mão em mão, de instituição em instituição, até porque é muito pequeno, está sem as vacinas, está sem uma série de questões, então a gente procurava agilizar tudo, até para que quem já fizesse a retirada desses bebês já fosse aquele ou aquela que vai ser a família acolhedora e vai ficar com esse bebê. Tempo de institucionalização que a lei traz dessas crianças e desses adolescentes, 2 anos. Tempo mínimo minto, tempo médio que eu já acompanhei aqui em Franca, 8 a 9. 8 a 9. A lei fala 2. Máximo, prorrogáveis, máximo, tá? Mas há tantas outras questões a serem discutidas, como eu disse para vocês, aí eu vou fazer o quê? Eu tô com esses bebês, com essas crianças ou esses adolescentes, numa família acolhedora ou institucionalizados, eu vou pôr na rua. Eu vou chegar para essa família acolhedora e falar, devolve. Então passa a ser uma extensão, na verdade, até para uma extensão de direitos, de cumprimento de direitos, que o Estado tem que dar essa salvaguarda, que tem que trabalhar todas essas questões em relação a essas crianças e esses adolescentes. E nós bem sabemos, meus amigos e minhas amigas, que quanto mais passa o tempo, quando eu falo de adoção tardia, é pior ainda. Porque quando eu não consigo reintegrar na família de origem, o que eu vou fazer? Este mesmo promotor que eu disse para vocês, que vai entrar com esse pedido de guarda, que vai entrar com esse pedido de tutela para esse casal, para essa família acolhedora, que já vai estar, inclusive, inscrita no Programa Nacional de Acolhimento, já vai ter passado por uma capacitação e vai estar lá. Ele, inclusive, recebe um número, como se fosse um número, sabe, igual nós temos o nosso processo aí dentro do TJ, eles recebem também um número de identificação, que na área da assistência social a gente trabalha com FA, que é a família acolhedora, e o númerozinho ali que ele recebeu para identificação. Por que disso? Até antes da Lei Geral de Proteção de Dados, mas por uma questão de sigilo mesmo, de identificação, porque assim, nós precisamos colocar essas crianças em segurança. E imaginem só, um processo desse público, eu podendo saber onde essa família acolhedora está e tudo mais, e colocar essas crianças, inclusive, em maior risco ainda, se esta família, que é a família de origem, ou seja, quem for, não for devidamente trabalhado para que essa reintegração aconteça. Então, há uma questão não só de proteção para a família acolhedora em si, para essa instituição em si, que está como detentora dessa responsabilidade, mas pela própria criança e adolescente. Então, quando há esse cadastramento dessa família ou desta instituição que ficará responsável por essa criança e por esse adolescente, ele vai receber também ali um número de identificação para que quando eu jogo ali no cadastro, eu sei identificar, enfim, quem é, né? Miriam, e quando isso vai acontecer do promotor de justiça entrar com esse pedido, né, para tentarmos colocar essa criança e esse adolescente na adoção? Esgotamos todos os meios possíveis e cabíveis. Não sabemos mais aonde procurar esta família nuclear ou essa família de origem. Então, este promotor, ele vai, ou promotora, né, ele vai entrar, o Ministério Público, a promotoria vai entrar com o pedido da extinção do poder familiar. E com esta extinção do poder familiar é que essas crianças e esses adolescentes serão colocados no Cadastro Nacional de Adoção. Percebem o tempo que eu estou perdendo com isso? E é o que eu falava para vocês da questão da adoção tardia. Se eu trabalho com um tempo médio, a lei fala em 2, máximo 2 de institucionalização. E hoje eu estou garantindo aqui para vocês que nós vamos falar mais ou menos de 6 a 8.
Se eu já contava com uma criança que vai de 0 a 12, ou um adolescente, que eu estou falando de 12 a 18, um adolescente eu estou falando que ele está com 20, 21 anos. Entendem a gravidade disso? A gravidade, inclusive, da morosidade do sistema de justiça em questões que encijariam e exigiriam, inclusive, uma agilidade maior. Então, nós trabalhamos com todas essas questões também na prática, né? Enfim, bom, vou avançar aqui, porque eu prometi para a Fábia que eu ia terminar em até 1 hora, que vão aparecendo tantas questões durante a exposição, e eu vou lembrando, inclusive, questões de ordem prática, que eu acho importante, né, dividir isso com vocês, né? E assim, além de toda essa questão que eu trouxe para vocês, do cadastramento, da habilitação, da capacitação dessas famílias, nós esbarramos em uma outra questão. Hoje, nós não temos especificamente nada que trabalhe de uma forma específica e muito peculiar. Olha, Joãozinho veio como vítima de feminicídio. O que o sistema de rede costuma fazer quando essas crianças estão vindo dessa extrema situação de violência? Dar uma maior agilidade para o sistema de saúde, no sentido de encaminhar para as alas de psiquiatria, de psicologia. Aí eu vou falar lá das questões relacionadas mais a CAPS, que vão tratar todas essas questões de ordem psicológica e psiquiatra, né? E conseguir vagas para que essas crianças sejam atendidas por esses profissionais da área do sistema SUS, né? E para que tenham o devido acompanhamento. Hoje é o mais próximo que nós temos. Nós não temos nada específico, de uma habilitação específica hoje, para trabalhar, para falar assim, não, eu trabalhei hoje a família do Cláudio ou a família da Fábia, para que eles pudessem receber especificamente uma criança ou um adolescente que é vítima de feminicídio, que é um órfão do feminicídio, tá? Então, assim, hoje, o mais próximo que nós chegamos é isso, é se acelerar e trabalhar todo o sistema SUS e o sistema da rede para que essa criança receba uma atenção diferenciada, para que isso seja trabalhado junto aos CAPs e ao sistema de saúde como um todo e receba o suporte necessário. Como eu já disse aqui para vocês, a prevalência vai ser, né, em relação a essa criança, vai ser da família de origem, né, depois as outras, né, a intenção do ECA e da própria família acolhedora, porque há uma distorção, né? A gente vê muito isso na prática, em relação à família acolhedora e à institucionalização das crianças como um todo, né? Porque a sensação que dá ali na vivência do dia a dia é que o Estado veio para tirar essas crianças, para falar o seguinte, olha, nós vamos institucionalizar ou então nós vamos fazer, porque a gente ouve, infelizmente, muito isso no meio quando a gente trabalha com criança e adolescente, que há um tempo atrás, esse sistema de institucionalização, inclusive da família acolhedora, ela tinha vindo para acelerar ali a fila de adoção, né? Porque eu tenho uma criança que está ali, então que ela vai precisar de uma família adotiva, ela vai precisar de uma reintegração em outro núcleo familiar, então eu vou me inserir rápido e vou correr lá para a família acolhedora ou para algum suporte que eu dê para a instituição, para que eu possa, de repente, ali até praticar um fura-fila, tá? Mas, assim, nós temos dentro da legislação específica do acolhimento de crianças e adolescentes alguns entraves em relação a isso, tá? Alguns entraves no sentido de proibição legal mesmo, isso está exposto, está estampado lá na lei, inclusive no ECA. Se você é parte integrante do família acolhedora e quando você faz essa inscrição, ou mesmo em alguma instituição na qual você dê suporte, como, por exemplo, apadrinhamento afetivo, apadrinhamento patrimonial, apadrinhamento educacional, enfim, uma série de apadrinhamentos, o que você vai fazer? Tem um lugar ali no seu termo de preenchimento que você vai dizer, olha, hoje eu consigo dar esse suporte, criança de 0 a 2, mas eu faço parte do cadastro de adoção. Então, você não pode fazer parte de 0 a 2. Vai começar a surgir algumas proibições ali. Você só vai poder começar a adotar, por exemplo, de 5 para cima.
ou de 4 para cima. Então, vão haver algumas proibições ali nesse sentido de burlar fila, tá? No sentido de que nós não podemos transformar as nossas instituições que vieram para resguardar, para priorizar as crianças e os adolescentes como um fura-fila de adoção, de fila de adoção. Então, nós temos que resguardar essas crianças e esses adolescentes em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Aqui eu já passei para vocês também. Aqui é mais a letra da lei em si, tá? Onde vai trazer lá no nosso ECA, no artigo 100, no parágrafo único, inciso 10, que vai trazer a prevalência da família, né? Essa promoção que eu estava dizendo para vocês. Porque eu não vou descartar de cara a família. Ah, não, mas eu acho que aquela família ali, ó, aquela família ali não tem condição, porque ela é muito pobre, ela é muito... Gente, pobreza não é sinal de falta de amor, de falta de zelo. E por que eu estou falando da pobreza especificamente? Porque eu escuto isso todo dia. Que essa situação do fato de você não poder ofertar tudo, mas você ofertar o que você tem e o que tem de melhor. De guardar, de zelar, de proteger, de não colocar a risco, de não colocar a perigo. É isso que nós buscamos. É isso que a criança precisa quando eu estou falando de uma reintegração, principalmente quando eu estou falando de uma reintegração de um órfão ou de uma órfã de feminicídio. É isso que ela vai buscar. Ela vai buscar acolhimento. Ela vai buscar esse desamparo, esse desamor, toda essa questão que ela sofreu, e se eu tenho ou não condição de ofertar isso a ela. Eu não estou falando só de questões econômicas, financeiras. E por que eu estou dizendo que eu não estou falando só? Porque, obviamente, eu terei questões legais que eu poderei buscar. Porque, por exemplo, quando eu estou falando de um genitor que assassinou uma genitora, ele ainda não perdeu o poder familiar. Então, porque não é automático a perda, tá? A perda não é automática. Então, se eu estou falando de um genitor, pensão alimentícia. Entende? Miriam, mas ele está preso. Eu tenho a voz. Eu tenho outros meios de pleitear a pensão alimentícia. De repente, ele era um contribuidor da Previdência Social. Ou ele tinha bens a serem penhorados. Nós bem sabemos que hoje, quando falamos de alimentos, nós podemos utilizar de todos esses meios. E vou mais além. Eu preciso saber se essa mulher que foi morta, foi assassinada, ela era uma segurada? Ela contribuía? Ela tinha alguma questão relacionada à Previdência? Porque eu também estou falando de questão de pensão por morte. Eu estou falando de descendente dessa mulher que foi morta. Então, eu vou pleitear isso também na justiça. Hoje, inclusive, existem algumas capitais que propuseram, salvo engano, Rio Grande do Sul, e teve uma outra já, que conseguiu um benefício municipal de meio salário mínimo como benefício, né, para poder fazer esse auxílio aí de vítimas, de órfãos, de vítimas de feminicídio, para trazer esse auxílio, tá? E aqui eu não estou falando do INSS, estou falando de um benefício municipal mesmo, tá? Ou até estadual, salvo engano, que você pode que essas pessoas podem pleitear, tá? Infelizmente ainda não é nacional. Nós temos ações isoladas nesse sentido de dar um suporte a essas crianças e esses adolescentes. Até mesmo porque quando eu faço a reintegração dessas crianças e esses adolescentes, né, muitas famílias não têm estrutura suficiente para poder trazer toda essa questão de ordem também financeira. Então, vão precisar de algum tipo de auxílio, vão precisar buscar algum tipo de benefício que vai enquadrar. De repente, eu estou falando de questões trabalhistas, de direitos que não foram pagos, então, que vão poder ser pagos para esse beneficiário dessa mulher que foi assassinada. Então, assim, há uma série de caminhos que eu terei que galgar, inclusive relacionados à questão do pagamento da pensão alimentícia, para eu não desguarnecer essa criança e esse adolescente que ficaram órfãos, entendeu? Eu vou ter que trabalhar tudo isso, né? Miriam, e quando acontecer
de esse agressor, por exemplo, ensejar uma coisa que, assim, eu confesso para vocês que eu fui viver isso na prática, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Essa mulher era beneficiária da Seguridade Social, entraram com o pedido de benefício, né, de pensão por morte, e aí essa criança começou a receber essa pensão por morte, né? Sabe o que o INSS fez? Foi lá e foi cobrado o feminicida. Por quê? Porque o INSS tem uma tese de que foi uma morte prematura, de que foi um assassinato, né? Um assassinato de mulheres, e que isso, de alguma forma, ensejou gastos para o erário público, gastos para a União, e que este feminicida tem que, de alguma forma, ressarcir os cofres públicos. Prometo que eu estou acabando, viu, Fábio? Bom, eu procurei trazer para vocês aqui algumas questões de ordem prática, né? Eu até queria ter parado aqui porque eu gosto muito, eu acho ela muito impactante, eu acho ela muito forte, né? Essa figura aqui desses sapatos de mulheres, são reais, tá? Esses sapatos são de mulheres que foram vítimas de feminicídio, né? E eles foram trabalhados, obviamente, por uma questão artística, enfim, para mobilizar, para chamar uma atenção um pouco maior, né, em relação à questão do feminicídio, e foram todas pintadas de vermelho, não por acaso, né, porque foram mulheres que foram vítimas de feminicídio. Então, eu particularmente gosto bastante dessa figura. Quero trazer aqui, obviamente, também uma frase para vocês que eu gosto muito, do Nelson Mandela, né? Que ele fala que não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como esta trata as suas crianças, né? E até um pouquinho antes de eu finalizar, obviamente eu não sou nenhuma técnica na ordem da área de psiquiatria, de psicologia, nem nada no gênero, por isso que eu até me furtei um pouco de estender questões de ordem psicológica e emocional. Mas para vocês terem uma ideia, nós tratávamos já com adolescentes que estavam próximos, inclusive a completar aí seus 18 anos, que em situações às vezes que ensejavam sustos, essas pessoas urinavam ou defecavam na própria roupa. Tamanho era o extremo medo, pânico de alguma situação que pudesse ensejar algum tipo de violência próxima. É onde eu digo que quando você passa a trabalhar diretamente com vítimas de violência, e eu não concordo muito de chamar crianças e adolescentes, né, de testemunhas, porque eu falo assim, eles são ali, na verdade, atingidos também por aquela violência. Nós deveríamos ter essa figura de tratá-los como tal. Aonde nós temos ali a questão da vítima, essas crianças também são vítimas desse crime. Elas não são só testemunhas oculares, porque quando falam, e a gente traz para uma realidade, né, mais palpável, quando eu falo só de testemunhas desse crime de feminicídio ou trato de crianças e adolescentes, dá uma sensação de passividade, que eu só assisti. E, na verdade, quando eu falo de crianças e adolescentes, eu também fui atingido. Eu também fui severamente atingido, né? E nós temos toda a questão, obviamente, né, de uma escuta diferenciada em relação a essas crianças e esses adolescentes, de leis que os protegem hoje, até um pouco mais, entre aspas, do que uma escuta de uma mulher que é vítima de violência, que tem que ficar passando por 200 órgãos diferentes contando a mesma história. Hoje nós procuramos ter esse também cuidado desse acompanhamento com essas crianças e esses adolescentes que também foram atingidos por essa violência, que é o feminicídio, né? De proteger e de brigar severamente por essa escuta diferenciada, por essa escuta protegida, para que essas crianças e esses adolescentes também não sejam revitimizados pelo sistema. Porque a própria violência primária em si, que vai precisar de alguns tipos de procedimentos a serem adotados, essas violências, mesmo que involuntárias, né, esses processos, esses procedimentos, já são violentos, né? Então, eu preciso torná-los, para essas crianças que estão vindo dessa situação, um pouco menos pesados,
né? E eu não tenho dúvida que trabalhando com uma equipe capacitada, trabalhando com uma equipe que desenvolveu a habilidade e mais ainda, com uma equipe multidisciplinar. Porque a Miriam, a Fábia, o Cláudio, a Silvia, nós vamos trazer um olhar técnico de ordem mais jurídica em si, né? E é essencial que quando eu faça esse acompanhamento, eu tenha também, junto comigo, ou mesmo pelo sistema de justiça, que é o que seria mais apropriado, né, que a própria lei fala, não só o ECA, mas a própria Lei Maria da Penha traz esta questão da escuta das crianças, da escuta dos menores, da escuta das crianças e dos adolescentes, que ela seja diferenciada com uma equipe multidisciplinar. E quando eu falo em equipe multidisciplinar, eu estou falando de psicólogos, de psiquiatras, de assistente social, do corpo jurídico, para que essas crianças também não sejam revitimizadas e não sofram esse segundo tipo de violência, fora as quais todas elas já foram expostas. Eu espero ter trazido para vocês algumas questões de ordem prática, enfim, relacionadas também com teorias. Estou inteira à disposição para perguntas e encaminhamentos. Me desculpem ter estendido demais. E eu termino aqui com uma palavra de gratidão para vocês e me coloco à inteira disposição para poder dialogar um pouco com vocês também. Amiga, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu conhecimento, muito obrigada por tudo que você trouxe. Foi realmente uma aula, foi desde o início, explicando passo a passo. É que, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, nós estamos quase 9 horas da noite. Então, as perguntas que as pessoas tiverem, eu peço para elas encaminharem, né? Estou inteira à disposição, viu? Oi? Estou inteira à disposição, pode me encaminhar pelo Zap ou pelo Isso, depois você passa. e-mail, fico à inteira disposição para a gente interagir e dialogar. Tá, eu peço para a Andressa ou para a Carol, para elas repassarem tudo por e-mail, daí repassa tudo para você, tá bom? Eu vou até colocar aqui, Fabi, vou pôr o meu e-mail aqui no chat, inclusive, Sim, enquanto sim. nós despedimos, enfim, você faz as considerações, Tá, ok. coloco o meu contato também, tá bom? Tá bom. E eu vou passar a palavra para o Cláudio, para ele fazer as considerações dele, depois para a Silvia, depois volta para mim, eu faço os encerramentos e passo a palavra final para você, tá bom? Então, Cláudio. Bom, falei que não... Tá ouvindo ou não? Vocês estão ouvindo? Ah, tá bom. Falei que não ia nem falar, né, no final, porque eu acho que não cabe, mas depois de nós termos... que nós ouvimos essa aula, cabe mais reflexão do que realmente falar qualquer coisa. E o assunto realmente é um assunto que merece com que esses operadores do direito, quem trabalha com isso, tenha realmente um olho bem diferente para a causa. Tá? Então, agradeço muito a Miriam, Vanélia, Fábia, novamente, por sempre nos trazer esses temas, e a querida Silvia Melch, né? Como sempre, aos membros da comissão, porque realmente se demonstrou muito importante nós ouvirmos esse tipo de palestra e ouvirmos essas palavras que a Miriam tão graciosamente nos trouxe. Miriam, muito obrigado de coração. Obrigado, Fábio. Obrigada, Cláudio. Eu passo a palavra para a doutora Silvia. Miriam, toda a sua sensibilidade, a sua didática, toda essa instrução que você teve na parte de letras, na parte de pedagogia, depois o direito, e toda a sua sensibilidade é que faz com que você traga para nós um tema tão difícil, tão árduo, tão triste, de uma maneira tão didática, tão suave. Miriam, muito obrigada por toda essa sensibilidade, eu tenho que repetir isso, e toda a sua preocupação em fazer
desta nossa sociedade uma sociedade nova. Cada palestra que você faz, da maneira como você faz, e com os temas que você traz, isto tudo são gotas que nós vamos colocando no oceano em busca de uma nova sociedade, de uma sociedade mais saudável, mais sadia. Muito obrigada, minha amiga, muito obrigada mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento e todo esse coração gigante que nós sabemos que você tem. Muito obrigada mesmo. Agradeço a todos que participaram, o meu abraço carinhoso ao Cláudio, que leve esse abraço a todos da diretoria da subseção, e o meu carinho e muito especial à Fabi, como diz o Cláudio, por poder trazer esses temas tão importantes para a sociedade, né? Muito obrigada a todas, muito obrigado a todos. Um beijo carinhoso, Miriam. Obrigada pelas palavras, Cláudio, obrigada pelas palavras, Silvia. E agora, minha amiga, o meu agradecimento a você por ter trazido tanto conhecimento, por ter trazido de uma forma tão generosa não só o conhecimento, mas o início dele, como bem falou a Fabiana aqui, que é uma estudante, poder trazer esse ensinamento, poder trazer essa temática de forma assim tão atenciosa, porque a comissão especificamente, os temas que ela trabalha são sempre combate à violência, são temas muito pesados em si, pela própria temática. A comissão tem um trabalho muito extenso com relação às advogadas, mas principalmente às munícipes de Campinas. Nosso trabalho é muito voltado para a prática, então você poder passar esse conhecimento e essa prática, e também passar o vídeo, além da parte das atualizações, foi assim uma aula. Eu acho que a gente precisaria de umas 4, 5 horas, mas isso com certeza em agosto, que nós teremos mais presencial as nossas aulas, as nossas reuniões, as nossas palestras. Eu acho que vai ser melhor até mesmo para você expor, que daí você consegue ter um tete-a-tete com as pessoas que estão assistindo, que tenham suas dúvidas. E já deixo aqui aberto o convite a todos e todas que quiserem integrar a comissão, para mandarem o seu e-mail, seus dados para as comissões da OAB. Assim como seus questionamentos, caso queiram enviar para a Miriam, ela disponibilizou o e-mail dela, caso queiram enviar para a comissão diretamente, assim como, por exemplo, vamos supor que vocês querem ver uma outra temática, também enviem para comissões, que ela também vai remeter para a comissão especificamente do combate, para que nós possamos sempre trazer o ensinamento, algo que realmente vai fazer a diferença no combate à violência contra a mulher e todos aqueles que são atingidos por essa violência, nesse caso específico, os órfãos do feminicídio. Então, minha amiga, minha gratidão, simplesmente é uma aula, né, amiga? É uma aula. Muito obrigada mesmo. Passo a palavra para você. Bom, eu que quero agradecer de vocês me permitirem essa possibilidade, né, de, como eu já dizia no início para vocês, de poder debater um pouquinho com vocês, um tema que me é muito caro, e eu digo que esse tema me é muito caro, não só pelas razões óbvias, né, que eu acho que deve ser a todos nós, mas eu digo que as minhas passagens pelos órgãos de acolhimento, pelos trabalhos com crianças e adolescentes, mais especificamente, né, por esses acolhimentos institucionais, eles me transformaram, eles me fizeram outra pessoa, outro ser humano e outro profissional. Porque eu saí da faculdade de Direito, apesar de área de humanas, né, muito legalista, extremamente legalista. E parece que no atuar ali da nossa rotina, até pela exaustão e pela quantidade de demandas que nós fazemos, de correrias que nós fazemos, nós parece que vamos nos afastando e perdendo um pouco dessa humanidade que a área nos pede, esse olhar mais atento e específico. E quando você vai e se depara não só com a letra ali fria da lei, mas você se depara com situações que você tem que realmente adequar
a legislação com a vida daquelas pessoas, porque você vai acompanhar aquilo ali. Não é um trabalho que você vai fazer, entregar e depois você não vai saber o que foi feito. Você vai acompanhar aquelas pessoas, você vai participar da vida daquelas pessoas e da rotina daquelas pessoas, e normalmente são pessoas que não trazem só um tipo de vulnerabilidade. São várias, e todo o núcleo familiar, toda a estrutura familiar está muito doente. E aí você começa a se perguntar, né? Qual é o meu papel nisso tudo? Enquanto operadora e operador do direito, enquanto cidadã, enquanto ser humano, e o que eu posso fazer, né, para poder estancar de alguma forma essas lacunas que o sistema de justiça deixa, que o Estado deixa, porque eu quero, daqui uns anos, deixar um mundo muito melhor para essa geração que vai chegar. E se eu não fizer isso, vocês sabem o que acontece? Só para até finalizar, Fábio, até me desculpa estender, mas era uma coisa que eu gostaria de ter colocado para vocês. Esses meninos e essas meninas se tornam alvos muito fáceis da criminalidade. Muito fáceis. Porque há uma evasão enorme das famílias acolhedoras, há uma evasão enorme das instituições. E sabe para onde que eles vão? Vivem em situação de rua. Aí sabe aquela criança, aquele adolescente que de repente a gente olha ali e fala: ah lá ó, o bandidinho, ah lá o marginal, ah lá não sei o que. Talvez de alguma forma eu fui responsável por todas as violências e vulnerabilidades que lá atrás trouxeram essa criança e esse adolescente para a situação de rua, para aumentar a criminalidade, e eu não paro. Eu continuo multiplicando esse ciclo de violência que vai só continuar crescendo. Porque além de toda essa questão de segurança pública que eu estou ajudando a fomentar, quando eu deixo de olhar isso também, eu estou produzindo cada vez mais homens e mulheres violentos, porque eu não ressignifiquei, eu não trabalhei, eu não acolhi, e as meninas vão continuar produzindo e banalizando relacionamentos tóxicos, e os meninos vão continuar reverberando e reproduzindo violências. Então, quando nós falamos de tudo isso, eu sempre me pergunto, e deixo essa provocação final aqui para vocês: qual é o meu papel diante de tudo isso? O que eu posso fazer, esquecendo um pouco das lacunas e responsabilizações e locais que o sistema de justiça deixa de atender, e o Estado também, e o que eu posso fazer enquanto cidadão operador e operadora do direito, para que eu possa deixar aí um legado maior, e pensando mais até, de repente, para os meus filhos, para os meus netos, para as minhas netas, como eu posso ser esse agente transformador de vidas, né? Muito obrigada, gratidão, perdoem-me por ter estendido muito, estou à inteira disposição de vocês, Cláudio, Silvia, Fabi e todas e todos que nos acompanharam aqui, gratidão, gratidão por me permitirem compartilhar um pouco da minha vivência com vocês e desse tema que me é tão afeto e tão caro, e me coloco à inteira disposição, e quero deixar um beijinho aqui para Regiane, minha amiga querida, que eu falei com ela hoje. Obrigada, gente. Muito obrigada, Miriam, pelas suas considerações, pelas suas provocações. Só tenho a agradecer, minha amiga. Quero agradecer também ao OAB São Paulo pela estrutura, ao OAB Campinas, aos funcionários, superpoderosas, Carol, Andressa, Miriam. Agradecer ao OAB Campinas, o que eu faço no nome do nosso diretor querido, do nosso coração, que é o Cláudio Vieira. Agradecer a minha VP, Silvia Melges, por estar nos acompanhando, por estar aqui firme e forte conosco. Quero agradecer também a presença dos integrantes da comissão, em especial que eu vi aqui mexendo um pouco, eu estou pelo celular, da Andressa, da Thaís, eu vi mais membros. Quero agradecer presidentes e vice-presidentes de outras comissões que compareceram. Quero agradecer a Rê, que veio de outra coordenadoria, quando nós éramos coordenadoras, que faz um trabalho brilhante também na sua comarca. Enfim, agradecer a todos os estudantes, agradecer a presença de todos vocês e muito boa noite. Boa noite a todos e a todas, e gratidão. Boa noite.
Boa noite a todos. Boa noite.